Bem, boa noite a todos. A partir de agora a gente começa a gravar essa aula de 6 de maio. A aula essa cuja gravação foi permitida, né, pelos nossos alunos, muito gentilmente, que vai ficar disponível para você lá no YouTube, no nosso canal, com acesso público, né? Desde já, uma boa noite a todos, meu muito obrigado. E aqui, já começo aqui dividindo com vocês a minha tela para que a gente possa acessar a prova que a gente vai realizar hoje. É uma aula só de exercícios, mas é uma aula muito rica, que não deixa de ser uma revisão, um bom teste, tá? Um aprendizado realmente muito interessante, tá? Essa aqui, se vocês prestarem atenção, essa aqui foi a prova de primeira chamada de investimentos 1 do ano passado, uma prova que foi aplicada em 22 de maio de 2019, como eu já havia até previsto para esse ano, né? Segunda quinzena de maio. Não será o caso por causa do nosso isolamento, né? Uma prova valendo 5 pontos, porque os outros 5 pontos vêm do trabalho em equipe. Uma prova, 1h30 de duração, muito tranquila, aqui até as regras da prova, que devem se manter para esse ano também, tá? Paulo, o que temos aqui? Bom, como vocês podem observar, a gente tem aqui 7 ações, cada uma com a sua média e o seu desvio padrão. Diferentemente dos exercícios que a gente vinha fazendo, que ou eram para os Estados Unidos, e aí nem se aplicava para a nossa realidade, muitas vezes valores com ordem de grandeza anual, coisa bem desproporcional. Também não é o padrão ouro de série diária e estatísticas diárias, porque acaba que elas têm valores muito pequenininhos, com muitas casas decimais, e isso às vezes atrapalha para você fazer braçalmente. No Excel não seria problema, mas aqui no papel seria problema. Então aqui o papai pegou série diária, mas o papai mensalizou. O papai mensalizou média e mensalizou o desvio padrão. Então aqui dados um pouquinho maiores, isso ajuda na resolução da questão, e com apenas 2 casas decimais, isso também ajuda para você fazer no tempo, tá? Também com 2 casas decimais, uma matriz de correlação. Na diagonal principal, a correlação do ativo com ele próprio, claro que é 1, e as correlações cruzadas. Esses eram os primitivos da economia. E aí você pode se perguntar, Paulo, em que mundo eu estou? Estou vendo 7 ações, portanto, 7 ativos arriscados. Primeiro, lá no final da prova, sempre tem um black box, que tem todas as fórmulas que a gente precisa, tá? Eu acho até que nesse arquivo em PDF eu não disponibilizei, tá? Mas estava no arquivo em um Word que gerou a impressão, tá? Aqui fala da regra do jogo, não é? E aqui fala também se temos um risk-free rate, né? Um ativo livre de risco. Em algum momento, isso deve ser dito aqui, não é? Aqui fala de uns fundos de investimento em ações, multimercado. Pronto, lá no item C, a gente vai ter um ativo livre de risco cujo ganho esperado é 0,5% ao mês. Paulo, então estamos no mundo 3. Nós estamos numa extensão do mundo 3. Você vai ver que em alguns momentos você vai trabalhar só com os ativos arriscados, em alguns momentos você vai precisar misturar com a poupança, tá? E estamos num mundo que não é nem uma extensão só do mundo 3, nós estamos no mundo real, que o mundo real é assim. Ele tem algumas ações, ou melhor, alguns ativos arriscados e um único porto seguro. Aqui eu estou fazendo por 7, para dar tempo de você fazer a prova, mas no mundo real você tem quase infinitos, né? Muito bem, papai Paulo. Os primitivos que eu preciso estão todos aqui. E aí a gente já pode ir lendo o item A para começar a trabalhar, tá? Eu tenho aqui o gabarito, já te mostro, disponibilizo para a turma depois no Siga A, mas eu quero agora, ó, mãos à obra, tá? Canetinha aí, lapiseira, lápis, borracha, lick paper, papel e a máquina de calcular que você vai levar para a sua prova,
tá? Se possível, faça nela para você ir treinando. Paulo, o que que temos, hein? Olha, vamos lá. Você é aluno da melhor disciplina de investimentos do Brasil, que é a de papai, não tenho dúvida. Está tendo a oportunidade de assessorar uma empresa de saúde, né? Operando aqui no Brasil, você vai assessorá-la em uma decisão de investimentos. Nesse sentido, observe os dados reportados nas tabelas 1 e 2, construídas com dados diários durante o ano 2018. Item A, a empresa de saúde, tá, a qual precisa satisfazer regras de composição de portfólio segundo a CVM, isso é verdade, a operação de tesouraria de uma empresa da finalidade de saúde, tipo uma Unimed da vida, tá, tem regras para serem honradas, cumpridas, tá? Ela precisa investir numa operação tida como de baixo risco. Tá. Foi sugerido para essa empresa, né, que ela invista em um fundo de investimentos do tipo referenciado. Esse fundo existe mesmo, esses dados não são hipotéticos, tá? Mas eu não coloquei o nome do fundo aqui. E ele teve, em 2018, um ganho médio de 4,55% e o respectivo desvio 7,79%. Paulo, isso aqui parece um target, né? Um cara que eu vou ver se eu consigo bater, não é isso? É exatamente isso. Antes da empresa fechar a compra desse fundo de investimentos, né, de cotas desse fundo, que promete 4,55% de ganho esperado e um risco de 7,79%, você foi chamado para opinar sobre essa oportunidade. Você, então, pediu um tempo para poder assessorá-los. Para tal, você observou os dados de 7 ações, tabelas 1 e 2. Na verdade, no mundo real, você observaria isso para 200, 300, 500 ações, tá? Mas se você sabe fazer para essas 7 no papel, você vai saber fazer semana que vem no Excel para quantas você quiser, tá? E aí, inicialmente, eu peço que você conheça essas 7 ações, que não foi nem você que escolheu, foi papai que escolheu para você. Onde, Paulo, eu vou plotar? Aqui nesse gráfico. O papai já deu o gráfico impresso na prova. E se você me perguntar o que é essa hipérbole aqui, é a envoltória das hipérboles de todos os logos que podem ser formados com uma ou até as 7 ações, ou seja, é a fronteira média variância. Já estou te dando um spoiler, os pontos precisam ficar abaixo da parte de cima da fronteira, acima da parte de baixo e, claro, à direita da fronteira. Precisa ficar nessa área aqui dentro. Se tu plotar um ponto fora, já começou mal, né? As 7 ações, no caso. Então, a primeira coisa que o papai pede para você, plote as 7 ações aqui dentro, desvio na horizontal, risco na vertical, tá? A meta é você sugerir um portfólio que bata esse fundo de investimento referenciado, que tem ganho esperado de 4,55 e risco de 7,79, mas é para bater esse fundo considerando apenas o risco. Considerar batendo o risco. Ou seja, eu quero construir um portfólio com essas 7 ações. Olha que eu nem falei de risk-free rate ainda, hein? É só lá no item C que vai aparecer. Que aí o gaiatinho bota, é só botar 100% na poupança. Nem apareceu a poupança ainda, hein? Você tem que montar com algumas dessas 7 ações, ok? Uma carteira visando bater em risco, menor risco, do que os 7,79% de desvio padrão desse fundo de investimento tipo referenciado. Aí o papai fala de novo. Ou seja, a meta é gerar um portfólio com apenas 2 ações. Por que 2, Paulo? Porque a conta com 3 ou mais é muito trabalhosa na mão. Então, eu vou escolher 2 das 7 e o meu objetivo é minimizar risco. Cara, papai já disse que você tem que fazer. E assim, ter um desvio padrão menor do que o do fundo. Aí eu peço para você obter as proporções, que são em 100%, nessas 2 ações que você escolher, cujo objetivo é minimizar risco. Mais uma vez. Se depois de eu ler, Paulo, qual é a otimização que eu uso? Rapaz, pelo amor de Deus, né, moço? E aí, uma vez calculado esses pesos, volta na equação de média de portfólio arriscado e de desvio padrão de portfólio arriscado apenas com ações, calcula o ganho esperado, o desvio padrão e plota aqui.
e aí tem que plotar junto com o fundo de investimento referenciado e o teu portfólio. Eu quero saber se tu consegue uma carteira que tenha risco menor do que esse FIR, cujo desvio padrão é 7,79. Queridos, mãos à obra. E antes que vocês me perguntem, Paulo, quais duas das 7 eu escolho? A resposta melhor é a que os britânicos dão, né? That's up to you. É com você, queridos. Faz parte da vida ter feeling, ter bom senso. Olha as 7 ações. Algumas combinações parecem mais bem-sucedidas, parecem ter um conjunto probatório que sugere mais facilmente você ter um risco menor do que o FIR de 7,79. E algumas combinações são praticamente natimorto. Não tem como dar certo. Ok? Dúvidas? Deixa eu ouvir o áudio de vocês. Entenderam? Mãos à obra e tem 10 minutos. Não mais que isso, hein? Vamos lá. Só para saber, todos entenderam? Estão aqui comigo? Ok. Visando ajudá-los, eu já vou aqui plotando aqui a figura, tá? Não que vocês precisem se basear nela, mas acho que pode auxiliar.
Qualquer coisa, viu, queridos? É só me avisar, tá? Sim. Tô vendo aqui o gabarito que eu fiz no ano passado, e, enfim. E aí, me diga uma coisa, conseguiram plotar as 7 ações e o fundo de investimento referenciado, o FIR? Lembrando que eu não... Estou só no áudio, não posso ver o chat. Sim, professor, deu certo botar. Mas as minhas habilidades de desenho me traíram um pouco. Tá. Não, mas é um aprendizado. O bom da gente fazer uma prova do ano passado, que é uma inspiração para a prova desse ano, a gente resolverá outras provas aqui juntos, em sala, aqui, enfim. É justamente treinando essas múltiplas habilidades, né? Uma coisa para mim fica muito clara, logo de cara, quando você plota o FIR. Ele fica praticamente em cima da fronteira, ou em cima da fronteira, não tenho como precisar isso aqui. De cara fica muito difícil bater o FIR, porque não é só o fato dele ficar na fronteira, porque se ele ficasse na fronteira, mas ficasse aqui em cima, algumas ações individualmente bateriam, mas não. Nenhuma das ações individualmente tem desvio padrão sequer abaixo de 10%, quando o FIR tem 7,79%, e a mistura de duas não parece ser algo tão bem sucedido quando, na melhor das hipóteses, combinando as 7 com o intuito de minimizar a variância, minimizar risco, claro, talvez eu conseguisse vir, talvez não, conseguiria vir para o bico da hipérbole, e aí seria pau a pau com o FIR. Eu nem sei dizer se o bico da hipérbole está à esquerda ou não do FIR. Mas fica claro, o FIR está ali, ó, numa posição muito difícil de ser batida. Então, você já teria, na hora de plotar, uma parte da pontuação da questão e, claro, já teria uma noção de que é quase impossível bater. É quase impossível, não. Com duas, é impossível.
Com as 7, talvez. Mas com 2 apenas, impossível. Mas isso não te dá o direito de fazer uma má escolha. Por exemplo, misturar Forjas Taurus, veja bem, né? De repente vem um hipérbole ligando Forjas Taurus aqui com Magazine Luiza e ela é muito bicuda. Não, mas não pode ser muito bicuda, porque misturando Forjas Taurus e Magazine Luiza, mesmo que ambas estejam na parte superior dessa hipérbole, você vai ter uma hipérbole que passa por aqui, assim, não parece ser uma mistura muito boa. Aliás, Forjas Taurus com qualquer coisa não parece muito bom. Eu acho que tem um conjunto aqui, Gol também não parece fazer esse diferencial. Se você dissesse, cara, talvez você dissesse, olha, eu vou misturar Banco do Brasil e Natura. Cara, tudo bem, você pode misturar Banco do Brasil e Natura, que salve o melhor juízo, até foi a mistura que eu fiz, porque são as duas menos arriscadas. Mas aí, mesmo que a hipérbole seja bem bicuda, e ela é, a hipérbole que passa por Banco do Brasil e Natura, bate nesse triângulo bem aqui, o MIN-VAR. Esse é o portfólio, caso você minimize risco com Banco do Brasil e Natura. Bem aqui, ou seja, uma hipérbole bem bicuda. Passa pela Natura, bate no MIN-VAR e volta. Ainda assim, a melhor das hipóteses, você vai conseguir aqui um risco que é superior a 8%. Para misturar duas ações, tal que você chegasse perto do bico da hipérbole aqui e tentar bater o FIR, seria muito difícil. Mas, assim, misturar Natura e Banco do Brasil é justificável, porque são as duas menos voláteis, mesmo sabendo que é uma estratégia nat-morto, mas você tenta. Misturar Magazine Luiza com Petrobras não vai dar certo, certeza que vai dar errado também, mas não é uma escolha tão ridícula. Magazine Luiza com CVC dá algo bem interessante, você vai misturar aqui, talvez você vá ter um bico bem por aqui assim, tá? CVC com Petrobras, não acho esse balaio todo, mas, de repente, enfim. Esse seria todo um contexto da sua explicação. Note que não tem resposta única, então não se preocupe na sua prova se suas respostas são diferentes da do teu colega. Não esquece isso, cara. Faz a tua vida. Segue a tua vida sem olhar para o lado, tá? Queria que vocês fizessem a questão para saber se bate com a minha, misturando Banco do Brasil e Natura, uma vez que ambas são as duas menos voláteis. Fórmula que eu vou usar. Você puxaria lá do Black Box, tem no teu tutorial, tem nos nossos vídeos, tem nos teus slides, a fórmula que minimiza risco quando você tem duas ações. A fórmula do bico da hipérbole, mas não do bico da fronteira média variância. Porque o bico da fronteira média variância, a gente ainda vai aprender nas próximas aulas como é que chega lá, é minimizando variância com todas as ações aqui dentro. É o bico da hipérbole que ligaria Natura a Banco do Brasil. E o bico dela está bem aqui. É esse triângulozinho que eu chamei de MIN-VAR. Tá? Vejam se a resposta de vocês batem com a minha, 51% aproximadamente em Natura. Professor, eu fiz aqui e bateu esse valor. Joia. Eu sei que muitas vezes não dá para todos fazerem, né, na mesma velocidade, eu entendo. Mas eu fico feliz quando alguém consegue fazer, porque pelo menos checa que a minha resposta também está correta, né? Ou estamos conjuntamente equivocados. Na hora que você fizer, uma observação. Você pode botar o valor do desvio e da correlação tal como ele aparece aqui. Que é o gabarito, né? Aqui não tem. Ou seja, se for uma correlação Banco do Brasil com Natura, aqui Banco do Brasil com Natura, 0,35, coloque lá 0,35. Qual é o desvio do Banco do Brasil, Jesus? 11,04. Não precisa ser 0,1104, tá? Então, assim, nessa fórmula aqui, pode colocar do jeito que está lá. Se fizer isso, você estará multiplicando o numerador e denominador, ambos, por 100 ao quadrado. Não tem problema. Na hora que você fizer isso corretamente, se você fizer para Natura,
o alfa da Natura, você deve achar um valor próximo de 0,51, que nós sabemos é 51%. Substituindo na fórmula de desvio e média, eu tenho certeza que você vai achar esses valores. Paulo, esses valores são parecidos com o que deveria ser? Vamos ver. 3 e pouquinho e quase 9%. Vamos olhar aqui. Banco do Brasil tem um ganho de 3,5%. Natura de 3%. Um peso, querido, que é mais ou menos metade em cada um, poxa, tem que dar um portfólio cujo ganho esperado seja metade ali do caminho. 3,20 qualquer coisa. Então tá legal. E o desvio padrão? Só posso dizer que tem que ser menor do que o menor dos desvios padrão. Se um é 11, a outra é 10,8, tem que ser menor do que 10,8. Então, o desvio padrão na casa de 8,9, quase 9, é um desvio padrão cuja ordem de grandeza me faz acreditar no meu resultado. E aí você tem que plotar. Na hora que você plota o MIVAR, tanto ele está à direita do FIR, como já era esperado, tá? Como deixa claro que não é trivial bater o fundo de investimento referenciado apenas com 2 ações. O item A, queridos, era só isso. E o item B, papai Paulo? Vamos lá. A empresa agora precisa também satisfazer regras de composição de portfólio segundo a CVM, quando esta opta por investir em operações mais arriscadas. Neste caso, foi sugerido a esta empresa que invista em um fundo de investimento do tipo multimercado, cujo ganho médio em 2018 foi de 10,06% e o respectivo padrão de 20,52%. Então, primeira coisa, plota esse fundo de investimentos multimercado que a gente abreviou de FIM, plota ele lá no gráfico. Vamos saber onde é que está esse bicho lá. Porque depois que você olha para o FIM e para as tuas 7 ações, fica mais fácil e intuitivo de saber quais 2 tu vai escolher para bater o FIM. Tá? Muito bem. Qual é essa aqui até era uma resposta de escrita, né? Que mesmo que você escolhesse com várias ações, quais seriam 2 aspectos técnicos, sem fazer conta, que impõem dificuldade na prática sobre bater em performance o fundo de investimento FIM, envolvendo as 7 ações. Ora. O fundo FIM, quando eu ploto, ele está bem aqui assim, ó. Paulo, ele está dentro da fronteira. Não deve ser difícil bater esse bicho em índice de Sharpe. Índice de Sharpe é a inclinação da reta que une o fundo à poupança. Bastaria unir a poupança à Magazine Luiza. O Magazine Luiza, isoladamente, já tem um índice de Sharpe maior do que o fundo de investimento multimercado. Ok, mas quais são as dificuldades na prática de se compor um portfólio que vá bater o FIM? Cara, na prática, primeiro, muitas das combinações que estão aqui dentro da fronteira média variância da área e acima dessa linha de alocação de capital que une o FIM à poupança, muitas das carteiras nessa área aqui têm pesos negativos. Na prática, se torna bastante inviável. E o segundo é os critérios técnicos impostos a empresas de saúde. Por quê, Paulo? A gente já uma vez estudou uma consultoria para uma gestão nova quando mudou a presidência da Unimed. E aí, o que é que a gente percebeu? Eles impõem vários tetos e vários pisos, tetos para ativos arriscados e pisos para ativos de renda fixa, com menor risco, portanto, e ele impõe muitos critérios também de rating de risco. Então, não pode investir na ação de qualquer empresa. Tem que ser ação de empresa com melhores notas, com melhores classificações de risco. Ok? Muito bem. Item C, sem perda de tempo. Olha, você tem que optar agora em compor um portfólio, tentar bater esse portfólio, esse fundo de investimento multimercado FIM, que tem ganho de 10% e desvio um pouquinho maior do que 20%. E aí você só vai usar 2 ações, claro. Você tem que bater em índice Sharpe.
Rapaz, logo fica claro que eu devo escolher duas ações que me sugiram uma chance maior de bater índice Sharp e eu tenho que escolher duas ações e maximizar índice Sharp. Ou seja, eu tenho que achar a carteira arriscada ótima. Infelizmente, não é usando as 7 ações, isso só dá para fazer no Excel, por exemplo, mas envolvendo as duas ações. Eu tenho que escolher bem, não é? E aí, assim, Magazine Luiza, a gente já viu que ela sozinha, o 100% nela, já bate o índice Sharp do fim. Então, eu acho que a gente tem que misturar Magazine Luiza com alguma coisa. Magazine Luiza e Petri, parece bom, né? Certamente. Acho que vai dar um índice Sharp bem bacana. Com a Gol, talvez, não seria a minha maior escolha. E com a Forjas Taurus? Opa! Isso parece muito bom também. Queria que vocês, óbvio, tivessem a liberdade de fazer boas escolhas, mas se você misturar, por exemplo, CVC e Natura, é uma estratégia natimorto, não vai dar certo. A Magazine Luiza e alguma coisa, né? Se possível, na nuvem superior aqui. Vamos ver os pesos de vocês, otimizando o índice Sharp, misturando Magazine Luiza e Forjas Taurus. A resposta já está aqui, tá? É mais de 80% Magazine Luiza. Fórmulazinha que eu puxei do Black Box está aqui também. Por favor, tentem. Aqui pode botar o valor centesimal, não tem problema, tá? Do jeito que ele aparece. Eu sei que dá conta, mas testa aí com o papai e vê se você acha o mesmo peso que eu. E aí, meus queridos? Eu sei que vocês estão fazendo as contas, só para ter um feedback via áudio. Está dando para acompanhar? Vocês estão interpretando a solução da prova de um jeito parecido com a minha interpretação? Assim, eu sei que é tudo muito novo, né? E muito rápido também, mas... Tem muita coisa que é intuitiva. Você olhando o gráfico, professor, dá para ter realmente uma noção boa, né? Agora, quando vai para os cálculos, aí o bicho pega um pouco mais.
Naquela A eu fiquei pensando, olhando os pontos plotados, eu digo, não tem como, com 2 pontos, bater o desvio padrão proposto. Ou eu estou muito burro ou não tem como. Não, perfeito, claro. Mas aí quando vai para o cálculo mesmo, aí o bicho pega um pouquinho, mas aí é questão de prática mesmo. Não, adorei o seu feedback, querido. Mas na vida real é um pouco isso, né? Porque aqui vocês estão sendo treinados para, no futuro, quem veredar por esse caminho em algum momento da vida, gerir portfólios de terceiros ou o próprio recurso, ou ser capaz de opinar sobre uma política de investimentos. Então, no caso como esse, suponho que aqui fosse vida real, eu sei que com muitas ações, quanto mais, ou mesmo que fossem só 7, mas escolhidas de uma forma diferente e você já sabe escolher, que você poderia, na mesma hora, olhar para o seu chefe e dizer, aqui, cara, com essas 7 ações, não vai rolar. Eu nem vou me dar o trabalho de fazer a conta. Já está claro aqui. Basta fazer a fronteira média variância, é impossível bater. Tá? Muito bem. Agora, chefe, me dê um tempo que eu vou escolher outras 7 ações. Aí você faz um ranking só de risco, se for o caso. Porque para bater em risco, cara, você não precisa se preocupar tanto com ganho esperado. Você pode pensar só em ações pouco voláteis. Você pode botar o ganho esperado no segundo momento. É óbvio, não adianta também aquelas que são losers com baixo risco. Não, tem que ter ganho esperado, óbvio. Mas se o objetivo é só bater em risco, cara, um ranking de risco agregado, bem feito, faz com que você escolha 7 ações muito melhor. E aí talvez já seja uma solução factível, implementável. Então, assim, é um pouco de saber fazer conta no papel, é um pouco de, mais importante ainda, saber tirar do papel com 2 ações e ir para o Excel, que é o que a gente vai ver no futuro, com 20 ações ou 30, mais do que isso, o solver não é indicado, e eu já fico me perguntando que diabo de carteira tão grande é essa. E o fato de, muitas vezes, Paulo, eu não tinha nem caneta na reunião, e eu não tinha computador, mas eu lembrei da aula, eu tenho um feeling. Cara, quais são as ações que vocês estão pensando nessa? Plota aí para mim, por favor. Na hora que plota, você já bate o olho e diz, cara, eu acho que vai ser quase impossível. Então, esses 3 elementos são muito importantes, né? E na prova, não vai ter o elemento do Excel, isso vai ter no trabalho. O trabalho de equipe vai ser montar a carteira no Excel. Mas para ir para Excel, você precisa ter passado por aqui, pelo papel. Pode acreditar. Se você for para Excel direto, a chance de você cometer erros é maior. Então, é bom esse trabalho braçal aqui, sabe? Mesmo que na vida você não vá fazer portfólio só com 2 ações. E eu sei que as contas dão trabalho, mas a vida precisa ter isso. Precisa ter trabalho também. Precisa ter trabalho, né? A resposta bateu com a minha. 83% quase Magazine Luiza. Enquanto a resposta não vem, lembro que, se eu tiver feito correto, essa carteira que maximiza índice de Sharpe, com peso superior a 82% Magazine Luiza, fica pertinho dela, óbvio, e distante de Forjas Taurus. Tem um ganho esperado de quase 8% e um desviozinho de 12%. Então, na hora que a gente plota, tá ela aqui em azul, bem bonitinho. Tá? Ordem de grandeza muito condizente com o cenário, com a ordem de grandeza das 2 ações que foram utilizadas. Então, seria um hipérbole que passaria pelo Magazine Luiza, tocaria nessa bola azul e retornaria para bater no Forjas Taurus. Não precisa desenhar essa hipérbole, né? Só para vocês visualizarem. E aí a gente vai terminar o item D pedindo para você maximizar a sua felicidade como investidor, investindo um pouco na poupança, um pouco nesse portfólio que tem índice de Sharpe máximo, o qual, por sua vez, foi composto por Magazine Luiza e Forjas Taurus. Esqueça a composição dele. Basta você saber que ele está aqui. Eu quero que você seja feliz, misturando essa bolinha azul
com esse quadrado vermelho. Simples assim. A fórmula está lá. Toda vida que for para maximizar felicidade à la Markowitz, é essa fórmula. Média do portfólio arriscado menos poupança dividido pelo A vezes a variância do portfólio. Lembrando que essa fórmula é a mais simples, uma das mais importantes, porém, muito cuidado com ela. Não pode botar a média do jeito que aparece aqui, tipo 7,8. Tá? Tem que ser 0,078. Paulo, vai dar muito trabalho. Ok. Então, coloque os números do jeito que estão lá. Média, a poupança é 0,5? Bote 0,5. Qual o desvio? 12 ponto alguma coisa? Bote 12 ponto alguma coisa, eleva ao quadrado. Coloque a sua versão ao risco. Tudo beleza. Porém, você tem que dividir por 100. Tá? Então, ou você coloca os números do jeito que eles são, 0,0 qualquer coisa, esquecendo o percentual, tá certo? Considerando que é um número percentual, melhor dizendo, ou coloque os números do jeito que eles estão lá, né? Desconsidera o percentual e traz o número e divide por 100, tá? Na prova, eu não sei se no item D, eu pedi. Essa carteira que você acabou de sugerir para a tua operadora de saúde, o pessoal gostou tanto dela que alguns gestores quiseram investir nessa carteira. E eles têm um perfil com A igual a 4. Eu até falei que eles são moderados, né? Mas se fossem moderados, seria A igual a 2 ou igual a 3, né? Então eu errei aqui, tá? Eu imagino que eu quis dizer conservadores. De qualquer forma, é com A igual a 4, tá? E aí eu lembro que você tem aqui, ó, a média, o desvio, a poupança é 0,5, A igual a 4. Cuidado se é para dividir ou não por 100, mas se você tiver feito tudo direitinho, acho que você vai achar um valor do tipo 1,2, o que é 120%, né? Chequem para mim se está batendo, já com base na resposta que eu te passei, né? Que a média é 7,87 e o desvio 12,37. E aí, só para mostrar no gráfico, eu estou aqui vendido em poupança, né, em 20% aproximadamente, alavancado aqui nesse portfólio que eu acabei de gerar, composto pela maximização do índice de Sharpe com Magazine Luiza e Forjas Taurus. Estou bem alavancado nele e as minhas curvas de diferença deveriam passar por aqui, portanto. Tá? Ou seja, à direita e acima do portfólio azulzinho de bolinha, né? Na LAC, que é a linha que une o meu portfólio, que eu montei, com a poupança, né? Então, ele tem que passar à direita e acima, nesse ponto bem aqui assim, tá? Esse quadradinho azul aqui é o ponto que maximiza a minha felicidade se eu tiver um A igual a 4. Queria só que alguém checasse as respostas dos itens C e D. E aí, depois, com mais calma, com o gabarito em mãos, o qual eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem refazer, né? Essa é uma questão, por exemplo, que na prova era para fazer 1h30, percebe? Então, assim, normal que você precise mais do que 1 hora aqui junto comigo, não é a mesma coisa, né? Para fazer, né? Então, tentem refazer essa prova, enfim, sem olhar o meu gabarito antes, ver se vocês conseguem fazer 1h30, já é um teste bem interessante.
E aí, o que é que vocês me dizem, gente? Por que, Dávila? Me ajude a lhe encontrar, então, minha querida. Professor está fazendo a aula, o senhor já está falando da C, e aí depois voltou para a B, eu não sei nem onde é que a gente está mais. Entendi. Talvez tenha sido um pouco rápido, né? A gente está na B, é. Não, nós estamos na D já. Aí, olha aí, tá vendo? É porque aquela coisa, é muito ruim, eu acho que aí é o ponto da falta do quadro. No quadro, eu estou escrevendo, você está escrevendo também, então eu consigo ter um ritmo mais parecido com o seu. Aqui, como o gabarito está feito, é só projeção, só slide, então acaba que acelera muito. Né? Menos mal que o vídeo fica à sua disposição com todos os esclarecimentos. E o gabarito também. Mas eu acho que após essa aula, o melhor ponto seria, independente do que a gente vai fazer semana que vem, se continua ou não, o melhor ponto seria você pegar a prova, ficar com as fórmulas, tá? E que eu já te dei, que estão no tutorial, enfim, tantas outras fontes, e ir lendo e fazendo a prova. Porque prova é uma coisa que você precisa de silêncio. O cara ficar o tempo todo ouvindo minha voz deve ser muito chato. Ele meio que, ou ele faz a conta, ou ele me ouve e presta atenção, né? Então, eu estou resolvendo a prova, mas não estou dando, digamos assim, tanta oportunidade para você fazer, porque cada um tem o seu tempo e as coisas, às vezes, que se substituem, né? Ou me ouve ou faz. Eu sei disso. Só que eu não posso também ficar aqui numa aula gravada 1 hora esperando vocês fazerem conta. Eu tenho que falar, né? Assim, diferente do quadro. No quadro, numa aula presencial, eu posso ficar lá na mesa olhando vocês fazendo prova, caladinhos, entende? Aqui não dá para fazer isso. Entende? Então, aqui, uma aula de slide, a gente tem que falar. Ela acaba ficando corrida. Tá? Mas entendo que peraí que o tempo seja curto. Paulo, eu preciso de paz para poder fazer a questão com calma. Talvez esse seja o grande ponto. Né? Mas aí, pelo menos, você tem um vídeo e tem um gabarito para depois saber se você está no rumo certo. Entende? Professor, eu tentei fazer aqui no item C, os meus resultados deram parecidos, mas não deu igual ao do gabarito. O alfa da Magalu deu 89% e o da outra deu 10,98%. Da Forjas Taurus. Isso. Tá. Duas coisas podem ter acontecido, provavelmente. Ou um erro, pode acontecer. Um erro na máquina, de digitação, enfim. Por isso que é importante você, na hora da prova, dizer qual foi a fórmula que você usou, botar a fórmula, depois substituir os valores na fórmula e dando o teu passo a passo. Entende? Porque você me ajuda para corrigir, me ajuda a entender o que você fez. Tá, Paulo, qual seria a segunda opção que pode ter acontecido se eu não estiver errado? Arredondamentos. Na prova, eu falo logo na primeira página aqui que, caso realize algum tipo de arredondamento, o faça com, no mínimo, 4 casas decimais. Então, assim, uma fórmula como essa aqui, que pega um retorno excedente e multiplica por uma variância, e isso aqui tem 2 casas decimais,
e a variância pode ter 4 casas decimais, esse produto aqui pode ter, sei lá, 6 casas decimais. E aí, dependendo se tu armazena ou não isso na tua máquina, com todas as casas decimais que tem, a melhor forma é, se tua máquina não armazena, você tem que ir armazenando no papel para mim. O tempo da prova é definido para que até um aluno mais lento, com uma máquina menos potente, consiga fazer. Então, é muito importante você ir dando passo a passo, independente se a tua máquina é potente ou não. Tua máquina é top de linha, tu substitui tudo nela, não precisa escrever nada no papel. Chega numa resposta errada, tu quer que eu faça o quê com tua prova? Assim fica fácil para mim, o que é péssimo. É zero. Entende? Assim, como é que você sabe que você não chutou aquilo, que você usou uma fórmula errada, você não botou nada no papel, só a resposta? Então, assim, faça tudo, porque aí identifica, eu consigo identificar onde você errou, eu consigo refazer suas contas. Então, pode ter sido um erro de arredondamento, a aproximação grosseira, a ponto de sair de um patamar de 82% para 89%, não é uma diferença tão simples assim, ou algum erro de digitação aqui na fórmula. Acho que é um errinho de digitação mais do que um resultado grosseiro, fruto de um arredondamento. Algum colega conseguiu o mesmo resultado que 82,8? Ninguém? Bom, meus queridos, eu acho que talvez seja bem oportuno que vocês, à luz de tudo que a gente já viu, né, revisem, continuem o estudo e tentem fazer a prova sem um gabarito, né? Chequem via vídeo ou via gabarito que eu vou disponibilizar lá no site, no CIGA. Chequem só depois, claro, né?
e façam com silêncio. E raciocinem se conseguiriam fazer os itens A, B, C, D em 1h30, tá? E acho que a aula de hoje foi importante nesse sentido da gente ter um feeling, né? Um feedback. Até que ponto é proveitoso continuar, né? Acho que foi uma das aulas com menor adesão, com menor interação, o que mostra que, de repente, é um expediente muito válido esse da aula remota, mas que ele não é um substituto perfeito, claro, uma aula presencial, e que daqui para frente essas atividades de exercício, prova, que por sua vez compõem uma etapa da revisão, né? Realizar exercícios é um tipo de revisão também, que isso talvez seja melhor, de fato, presencial, né? Vou refletir um pouco mais, eu comunico a decisão a vocês, mas acho que talvez já ache até um apelo de uma parte, e sou solidário a esse apelo, endosso, entendo, de repente, essa ser a última aula remota. E aí a gente continua, claro, se comunicando. Posso passar mais listas de exercícios para vocês, tá? Essa foi uma prova, tenho quase certeza que foi só uma questão mesmo, tá? Às vezes tem uma segunda questão mais curta, envolvendo artigo, tá? Envolvendo um paper, que se você tiver assistido a aula sobre aquele paper, ajuda muito a você a realizar a questão na hora. Se você não tiver visto a aula em que o paper foi comentado, lendo os textos que estarão na prova, você também consegue realizar a questão. Normalmente é uma questão que equilibra a prova para não ser tanta conta. Essa questão é mais de escrita e é simples, é fácil de fazer. É mais para equilibrar a dose da prova, não ficar muito cansativa. Aí eu tiro um pouquinho de parte numérica e boto uma questãozinha de paper, né? Mas sim, essa foi uma questão de prova, foi a prova do ano passado, da turma de investimentos do ano passado. E ela tem que ser feita em 1h30. É factível, sim. Mais da metade da turma consegue fazer em 1h30. Tá? Principalmente treinando bastante. Tá? Então, ficamos assim. Logo de manhã eu já disponibilizo o vídeo no YouTube, como sempre. Também disponibilizo o gabarito dessa aula de hoje. Tá? E vamos refletindo junto. Peço que vocês reflitam também e conversem com o resto da turma. E aí comuniquem ao líder. Eu vou me comunicando com o líder pelo Zap. E aí, de repente, a gente decide para na semana que vem ter um contato, claro, para não cair no esquecimento, não desmobilizar, não deixar cair o ritmo, mas um contato mais no sentido de tirar dúvida, passar exercícios. Ok? Vou encerrando a gravação por aqui.